Queridos, quem veio ouvir a palavra de Deus? Metade. Eu não vou pregar metade do sermão, vou perguntar de novo. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler um verso das Escrituras e vamos caminhar naquilo que Jesus tem para nós nesta noite. Nesta manhã, foi muito forte o que Deus ministrou em nossos corações, um ambiente profético, onde mais 3 almas se renderam a Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Glória a Deus. E nesta noite não será diferente. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler este verso em nome de Jesus. Deus falando, Paulo escrevendo o que Deus falou para ele. Mas Deus me disse: minha graça é suficiente a você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, de quem? De quem? De Cristo, repouse em mim. Amém? Feche seus olhos por alguns segundos, que eu vou fazer uma oração e já peço para alguém fazer o fundo, por gentileza, aqui para mim, durante a ministração, no teclado. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te exalto, juntamente com a tua igreja nesta noite, noite que o Senhor preparou. Tudo já está preparado. Agora preparamos o nosso coração para o banquete espiritual que o Senhor tem para nós através das Escrituras. Pai, passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. É ela quem nos sustenta, Senhor. É ela quem faz com que eu permaneça firme até o fim. E esta palavra que eu confio, que nesta noite algo diferente vai acontecer, que nesta noite algo diferente já está acontecendo, que nesta noite algo poderoso o Senhor tem para partilhar conosco, para entregar para nós, para ministrar vidas, começando pela minha e indo até, Senhor Jesus, todas as almas que aqui estão, aquelas que estão trabalhando, visitando o Kids, e na onde estiver, ali, Senhor Jesus, a equipe de som, a equipe de transmissão, na onde estiver alguém te servindo, alguém com coração aqui também, através das redes sociais, na onde estiver um coração preparado, Senhor, ceia com ele nesta noite. Convide ele, Pai, para um tempo poderoso, em nome de Jesus, com uma experiência inigualável, cujo qual o Senhor ainda não apresentou para este homem, para esta mulher. Declaro no nome de Jesus, que o teu poder, que manifesta através do sangue de Cristo, pode fazer todas as coisas. Vai, Senhor, adentra os corações, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e se você crê nisso, diga amém. Amém. Amados, Paulo, quando escreveu esta carta à igreja de Corinto, ele expressa algo que todos os cristãos, em algum momento da sua vida, vai expressar. Ele chega diante de Deus após orar 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes, para que Deus retirasse o espinho que estava o perfurando. O espinho na carne dele. O espinho na carne significa a dor que ele estava passando. Ele vai falar ainda que Satanás, todas as manhãs, iria visitá-lo para esbofetear ele, conduzindo uma interpretação para esse espinho, cujo qual não tenho como afirmar, mas certo é que era algo que doía em seu corpo, era algo que o incomodava, como um espinho que pegou já no seu pé,
um dia da sua vida e você tirou rapidamente, ou pediu para alguém retirar, é um espinho que inflamava e ardia todos os dias da vida de Paulo. E o mais interessante é que as experiências que ele tinha com Deus, a fé que ele tinha com Deus, não foram suficientes, e nem a oração poderosa que ele fez por 3 vezes, de Deus tirar esse espinho, porque esse espinho tinha um propósito na vida de Paulo. E ele mesmo, quando você olha ele falando dos sofrimentos e daquilo que ele sofria pelo Evangelho, ele chegava a se alegrar por aquilo que estava passando, porque ele entendia que na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoava, que na fraqueza dele Deus usava o poder vindo dos céus, para que ele não vivesse em soberba das gloriosas e copiosas bênçãos e revelações que Deus o usava na terra. E isso faz com que ele orasse a Deus e Deus o respondesse desta forma: Paulo, eu ouvi a tua oração. Em outras palavras, Deus disse: Paulo, eu sei que está doendo. Em outras palavras, Deus disse: Paulo, você é para mim um vaso escolhido, mas tem o seguinte, eu sei que está doendo, eu sei que está incomodando, mas é necessário, porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A graça vinda de Jesus Cristo, através da cruz, do Calvário, é suficiente para você, Paulo. E quando ele ouve isso de Deus, ele lembra que esta própria graça, em Atos dos Apóstolos capítulo 9, o encontrou a caminho de Damasco, o encontrou no momento da vida dele, o encontrou e marcou a história da vida dele, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Neste dia, o próprio Jesus entrou de encontro com ele e manifestou a graça que faltava, o ingrediente que faltava, o poder que faltava na vida de Paulo, porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Jacó, ele conhecia o Deus de Isaac, ele conhecia o Deus de Moisés, conhecia as leis como pouco, mas faltava ali a graça, faltava ali a redenção que Jesus Cristo conquistou na cruz, para que este ingrediente viesse na vida de um homem que estava pronto para morrer por Deus, mas estava com a sua motivação inalterada, a sua motivação errada, mas a graça que lhe faltava o encontrou no meio do caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus que a graça que falta para mim e falta para você será derramada hoje pelo poder da palavra de Deus. Porque certo é que nós somos agraciados por Deus, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso através de Cristo. Mas quando nós olhamos para a graça, ela não é um ato apenas no momento em que eu entrego a minha vida a Jesus. Ela não é um ato isolado quando eu me entrego e me arrependo e eu desço as águas do batismo. Ela não é algo que vem uma vez só nas nossas vidas. A graça, ela é contínua a cada dia das nossas vidas, porque para cada dia eu preciso de uma graça de Deus, a cada dia eu preciso de um derramar do Senhor. E graça, ela não vai para a sua vida e vai embora para vir outra, ela vem graça em cima de graça. Eu posso ouvir um amém? Eu vou repetir isso, é graça em cima de graça. Então eu entendo que a graça que eu recebi até o dia chamado hoje
serviu para esses dias até o momento, mas Deus fala através da palavra, usando a minha vida, que Ele não vai retirar a graça que te entregou até o dia chamado hoje, mas tem mais graça para te entregar, porque ela vai ser acumulativa, graça sobre graça, graça sobre graça, e cada dia da sua vida você vai experimentar coisas novas através da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê assim? Então, quando nós vimos que o poder de Deus se manifesta, repousa através da graça conquistada em Jesus, o levou a Spurgeon escrever o seguinte: 7 palmos de terra fazem todos os homens iguais. A soberana graça de Deus é o que faz a diferença. Então o nosso fim é o mesmo para o nosso corpo, mas o que vai fazer verdadeiramente a diferença nas nossas vidas vai ser a graça alcançada em Cristo. Uma graça que foi disponibilizada por Jesus. Paulo escreve em Efésios capítulo 2 o seguinte, no verso 4 ele vai dizer: mas Deus, quem? Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Versículo 5: estando ainda nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vou repetir: pela graça sois salvos. Não é por esforço, não é por tanto fazer, não é por tanto correr, não é por tanto desejar, e simplesmente é graça. Simplesmente Ele nos entregou. Simplesmente Ele achou por bem nos escolher antes da fundação do mundo. Achou graça em nós, liberou graça para nós. E isso Paulo continua dizendo no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós olhamos que a graça que veio para mim e para você veio antes de eu fazer alguma coisa para Ele, isso causa constrangimento em mim. Quando eu percebo que antes mesmo pecador e morto em meus delitos, Jesus, pela graça conquistada na cruz, já me liberou a graça, o favor dele, antes mesmo de eu aceitá-lo como meu único suficiente Salvador. Isto mostra que não vem de nós, vem dele. Não vem do seu esforço, vem dele. Porque uma coisa eu e você temos que fazer, pergunte o quê? Me esforçar, não para receber esta graça, mas para permanecer na graça. E eu quero declarar em nome de Jesus, como a palavra que nós lemos: a graça de Deus te basta, porque quando você está fraco, assim você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós declaramos a nossa fraqueza, Deus se levanta e fala: eu sou forte em seu favor. E quando nós olhamos para as Escrituras, propriamente dizendo, pela vida de Jesus, nós vimos que a graça foi manifestada a todos os homens, mas não só para a salvação. Primeiramente, o mais importante é a salvação. Repita comigo: salvação. É importante você entender que a sua vida está passando e que há uma garantia para mim e para você no final dela. Estaremos com Jesus para toda a eternidade. Posso ouvir um amém? Porque nós somos salvos pela graça, pela conquista de Jesus na cruz. E junto com a graça que vem não só uma vez, mas ela vem gradativamente sobre as nossas vidas, eu posso ver que a graça também nos trouxe justificação. Diga amém. A graça também nos trouxe perdão. Diga amém. A graça também nos trouxe riqueza. Diga aleluia. A graça também nos trouxe promessas. A graça também nos trouxe acesso a Deus. Diga amém. A graça também nos trouxe saúde.
Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, a graça nos se manifestou e eu recebi ela quando eu me entreguei. E tudo isso veio junto num pacote, como um presente para você ter acesso a tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Ah, querido, nós temos muitas coisas para buscar na cruz ainda. Nós temos muitas coisas para tomar posse ainda da cruz. Será que você não quer? Eu vou pegar tudo para mim. Eu estou dizendo para você que na cruz tem muita coisa que você não acessou ainda. Na cruz tem muita coisa que você não tomou ainda, não pegou, não tomou posse ainda. Na cruz tem muitas promessas, é claro, que ainda você não pegou ela para você e para a tua casa. Diga amém. Mas fato é que a graça de Deus irá ungir você, porque não tem unção sem vindo graças antes. Não tem unção sem graça. Unção vem pela graça de Deus, e através da unção você vai tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. E nesta noite eu quero declarar que uma dessas graças é a saúde mental, é a saúde emocional, é a saúde física, é a saúde para tua casa, é a saúde emocional, não só isso, mas a saúde espiritual. Eu declaro em nome de Jesus, como a lua que brilha lá fora, eu creio que Deus está falando ao meu coração. Deus está dizendo para mim que tem saúde espiritual para mim e para você hoje. Ah, querido, o inimigo tentou colocar uma enfermidade espiritual em você, para que você não sentisse a presença de Deus, para que você não entendesse a palavra de Deus, para que você não identificasse quão grande é a graça que Deus conquistou através de Jesus na cruz para mim e para você. Mas eu tenho uma palavra para o inferno, e Satanás, ouça isso, em nome de Jesus, pela graça que uma vez lhe foi dada e junto veio a unção, eu quero declarar: Jesus Cristo conquistou saúde na cruz e tem saúde espiritual para mim e para você. Esta enfermidade para hoje, esta enfermidade que estava anulando a tua fé, para hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu declaro uma vida saudável espiritual para você, para tua casa, para tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque servir a Deus é saudável. Servir a Deus não é pesado. Servir a Deus é leve. Por isso que Jesus disse: troca o teu fardo comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O inimigo colocou julgos em toda a nossa vida. Ele não pode continuar colocando peso sobre mim e sobre você que não é mais nosso. Eu vejo uma balança espiritual e você subindo nela, entrou aqui com 100 quilos, mas através desta palavra, da graça que te dá uma troca hoje de fardo, por um fardo pesado que o inimigo tem colocado, pessoas têm colocado, pesos que não é seu, você saindo daqui pesando nela e 20 quilos a menos no mundo espiritual, você vai sair daqui hoje. Quem quer? Só metade vai querer sair. Tem gente querendo fazer regime para perder peso. Deus vai tirar um peso espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, estende a tua mão para a tua casa. Eu tenho uma palavra profética agora direto do céu. Em nome de Jesus, Jesus está mandando um anjo no teto da tua casa. No teto. Pergunte para quê? Porque os demônios que estão amoitados lá, só esperando uma oportunidade para trazer tristeza e peso, nesta noite, no nome de Jesus, pela graça e pela unção da palavra, eles estão saindo do teto da tua casa, do teto da vida do teu filho, do teto, porque sobre a tua casa há um olhar de Deus e a luz vai raiar, o peso vai sair da tua casa. Tem pessoas que não querem mais ir para casa por causa do peso que está lá. Eu declaro, vai chegar em casa e vai se surpreender, porque você não vai querer sair mais de lá, porque a presença do Senhor está sendo estendida na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É importante dizer que a graça é o sinal da misericórdia de Deus. Repita: misericórdia.
Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu estou cheio da presença de Deus aqui. Dá um brado de glória aí ao Senhor. Dá um brado de glória aí, irmão. Oh, o céu se abriu neste lugar. Oh, oh, oh. Vai ter curas nesta noite. Vai ter milagres nesta noite. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Quer ouvir? Quem quer ouvir? Só não está acontecendo mais milagres porque nós não estamos testemunhando daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas na vida de muitos irmãos, inclusive na minha aqui neste lugar. E nós não estamos testemunhando aquilo que Deus está fazendo. Quem falou para você que é pequeno o que Deus fez? Ah, ninguém quer ouvir. É simples para você, mas para quem ouve é algo poderoso, edificante e glorifica o nome do teu Deus. Deus quer ouvir. Oh! Preste muito bem atenção. A Bíblia diz: se eu e você não clamar, as pedras vão abrir a boca e vão clamar. A terra está clamando pelo nome do Senhor. Os quatro cantos do mundo há um gemido subindo em Deus para os céus. Mas junto com esse gemido eu quero ouvir o glória, o aleluia, os testemunhos, porque Deus tem guardado os céus nesses tempos difíceis, assim diz o Senhor. E eu e você temos que adorar e testemunhar das grandezas que Ele tem feito. Oh! Oh! Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Fala para o teu irmão: a graça trouxe também socorro. E quando eu olho para o socorro, eu lembro, não no SAMU, no pronto-socorro, porque o SAMU, Danilo, ele demora para chegar. Se chamasse o SAMU aquele dia, ele ia demorar, mas o Senhor estava lá. Oh, halavaché. Porque Ele é socorro, não presente, bem presente, bem presente, bem presente, bem presente, bem presente. É na hora, não é depois. É na hora, não é depois. É na hora, não é depois. Ele é o socorro bem presente. E a graça traz socorro para mim, para você. Quem aqui nunca gemeu pedindo uma ajuda para Deus? Ou em outras palavras, help, socorro. E Ele estava lá, o socorro bem presente, na hora da angústia. Na hora da angústia ninguém quer estar com você, mas o próprio Deus está com você. Porque Ele é o socorro bem presente. Bem presente. Bem presente. Por isso, nós recebemos misericórdia. Jesus liberou graça e a misericórdia veio de mãos dadas. Porque graça é o favor imerecido. A misericórdia é o mal que eu merecia e não recebi. Vou repetir. A graça é o favor que eu não merecia, a bondade que eu não merecia. Mas a misericórdia é o mal que eu merecia, mas Deus não deu o que eu merecia. Então eu merecia um mal. A misericórdia deu as mãos para a graça e disse: eu não vou. Deus falou: eu vou agir com misericórdia. O mal eu não vou enviar, mas o bem que ele não merece, eu vou dar de graça. Se isso não for amor, o que é? O que é? Eu e você merecia o mal, mas Ele não enviou o mal. Mas a graça, a bondade que eu e você não merecia, Ele falou: eu te entrego, não precisa fazer nada. Tó. Então, graça significa o favor imerecido. Quero falar sobre favor. Repita comigo: favor. Ai, o Espírito Santo está deixando aleluiado hoje. Eu quero pregar, Ele está falando algumas coisas aqui.
Graça é o quê? Graça é o quê? Sabe o que Deus fala para mim? Acaba hoje o tempo de você pedir favor para os outros. Porque Deus nos favorece. A graça é o favor imerecido contínuo de Deus para nós, nos favorecendo. Um favor de Deus. Quando nós recebemos este favor com Deus a nosso favor, quem vai nos desfavorecer? Isso casa com o que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus me favorece, quem irá me desfavorecer? Repita comigo: ninguém. Porque Deus está comigo, Ele me favorece. Então quando Moisés, quem? Estava desfavorecido por um decreto. O decreto era: mate todos os meninos que nascerem. Da mesma forma que os magos foram até Herodes, que eu preguei semana passada, e falaram: olha, está vindo o rei dos reis aí, os reis dos judeus vai nascer. Herodes mandou matar os meninos por um período. Tanto é que José e Maria foram ao Egito, para que num sonho Deus o avisou para poupar Jesus. Da mesma forma, Moisés, muitos anos atrás, até deste acontecimento em Jesus, voltou a o mesmo decreto dizendo: olha, mate todos os meninos. Mas ele tinha o favor de Deus. Um grande sinal do favor de Deus é não eu só crer nele, mas eu tenho um propósito junto com ele. Quando eu tenho um propósito junto com ele, que eu entendo o propósito dele para a minha vida e alinho o meu com o dele, eu sou favorecido por Deus. E não tem decreto que vai parar você. Não tem decreto verbal, não tem decreto penal que vai parar você. Por quê? Porque você está sendo favorecido por Deus. Ele estava desfavorecido por esta lei, mas a Bíblia vai dizer que ele não só ficou vivo, diga amém, após sua mãe deixar ele nas águas do Nilo, foi achado pela filha de Faraó de um ímpio, foi criado pela sua própria mãe e ela ainda recebia o salário de Faraó para cuidar dele. Vou repetir. O decreto era de morte. A mãe coloca ele dentro de um cesto nas águas. Quem acha é a filha de Faraó, de um ímpio. Daqui a pouco ela chama a própria mãe Joquebede para cuidar do menino e diz: ó, cuida dele e ainda vou te pagar para isso. Se isso não for favor, o que é? Era como Deus, sem a pessoa saber, colocou o menino nas mãos de um ímpio primeiro, para que o favor viesse, para que o menino que seria criado num lugar simples fosse criado no palácio, para o menino que ia ter um ensino simples foi para a melhor escola, para o menino que ia ter uma roupa mais simples teve as roupas mais finas do Egito. Tudo isso porque Deus estava favorecendo o propósito que tinha na vida de Moisés. E eu declaro em nome de Jesus: Deus vai usar quem você não imagina para proteger o propósito que tem na tua vida, porque o favor dele vai acima do favor humano e natural. Eu olhando para isso, fala: ele está desfavorecido, ele está desviado, ele está no Egito, mas está sendo cuidado pela sua própria mãe, e o favor de Deus estava sobre ele. Mas mais do que isso, pergunte o quê? O favor de Deus lá não faltou o salário. Não vai faltar o salário para o seu propósito. E tem mais. Repita comigo: com Deus, a nosso favor, a bênção pode até escapar das nossas mãos, mas logo volta ao nosso encontro. Olha que mistério. Joquebede, mãe de Moisés, preparou um cesto e jogou ele nas águas. Diga amém. As águas levaram até a filha de Faraó. E Faraó pegou, a filha de Faraó pegou o menino e devolveu para as mãos de Joquebede. Você não entendeu?
A bênção escapou da mão de Joquebede para as águas levaram para o ímpio, e o ímpio devolveu o menino para ela de novo. E ainda falou: vou pagar para isso, tem teto, tem tudo, fica aqui e cuida deste menino. Então a bênção nunca escapa das mãos daquele que está sendo favorecido. Ela pode até sair um pouco das suas mãos, mas não saiu do controle do Deus que te favorece. Fala para o teu irmão: fugiu das suas mãos? Das mãos de Deus não. Porque o que fugiu, fala, o que fugiu das suas mãos, Deus vai trazer de volta. Interessante que a mesma estratégia que Deus usa pela graça para uma pessoa, Ele usa para muitas pessoas. Vou repetir: a mesma graça e estratégia da graça de Deus que usa para uma multidão ou para uma família, Ele usa para uma pessoa apenas. Pergunte por quê? Porque quando olhamos o cesto que Joquebede fez, um pequeno cesto, a Bíblia vai dizer que foi passado uma proteção de betume, para que, é um tipo de piche, para que as águas não entravam nesse cesto, para proteger uma pessoa só. Quem? Moisés. Lá na frente, um pouco antes, na verdade, Deus também usou a mesma estratégia, mas agora não para salvar um só homem, mas para salvar a família de Noé. A mesma estratégia para o pequeno cesto foi a mesma para uma grande arca. E Deus pediu para Noé: proteja esta arca, passa betume por dentro e por fora, porque o betume significaria a proteção contra as águas que poderia ser juízo, e foi para uma nação e para os pecadores, mas para Noé foi aquilo que o salvou e conduziu para um lugar alto, e Deus deu a estratégia para proteger a família. Sabe o que eu entendo? Não tem pequeno, não tem grande, a estratégia é a mesma e o propósito é o mesmo. O propósito é você e a sua família. A estratégia continua a mesma. Porque para Deus, uma alma é a mesma coisa de uma família. Para Deus não tem diferença, não tem a quantidade. Interessante que quando nós vimos que Deus usa coisas grandes, Deus também usa coisas pequenas. Repita comigo: o mesmo Deus que usa coisas grandes, também usa coisas pequenas. Segura esse mistério aí. Pergunte para quê? Para nos favorecer. Deus também usa coisas pequenas para nos favorecer. Mas mais do que isso, Deus usou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para favorecer uma nação. Era uma coisa pequena aos olhos naturais, mas para quem tem fé era uma coisa enorme, a ponto de realizar um milagre e uma abundância numa nação que estava sem chuva 3 anos e meio por conta de uma palavra profética. O mesmo Deus que usou a nuvem para uma grande chuva é o mesmo Deus que usou um pequeno cesto para salvar um libertador que ia libertar uma nação. Então, na verdade, as coisas pequenas Deus usa porque no fundo e no futuro se tornará uma estratégia para algo grande. Aos nossos olhos é pequeno, mas olhos de Deus é o começo de algo grande. Eu declaro em nome de Jesus, você já está vendo esta pequena mão, esta nuvem, do tamanho da mão de um homem, e você está olhando: isso daí não vai dar nada, isso daí não é o que eu pedi para Deus, isso aí não é o que eu orei. Como não? Olhe para esta nuvem e diga, como o profeta diz: olha, o que é? Pequena nuvem? Não é nada. O que? É tudo. Prepara os carros, fala para o rei que vem vindo uma abundante chuva aí, porque o Deus que dá um pequeno sinal, Ele completa este sinal para algo grande. Ele entendia que uma grande chuva estava vindo. Ei, esta coisa pequena na tua vida, eu quero declarar, é algo grande que Deus começou a fazer e você não está percebendo. É algo grande, é algo grande.
Deus usa as coisas pequenas para que as pessoas não entendam muito e Satanás não pense no grande, para não atrapalhar aquilo que Deus vai realizar através do pequeno. Ó. E quando eu falo de Satanás, ele usa também coisas pequenas. Em Tiago capítulo 3, versículo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Fala para o teu irmão, é muito forte essa palavra. Entenda uma coisa, Tiago está dizendo sobre uma coisa pequena, que faz parte do nosso corpo, mas que Satanás, que também é imitador, usa coisas pequenas para chegar em coisas grandes no tocante à sua destruição. E agora Tiago nos alerta o quê? Que embora a nossa língua é algo pequeno, ela pode incendiar todo o nosso corpo e fazer com que eu e você seja incendiado e contaminado por ela. Mas quando eu olho para as Escrituras, esta mesma língua que é pequena, Deus olha para ela e diz: eu criei esta língua com um propósito. Pergunte qual? Me adorar. Eu criei a língua, pergunte para quê? Para me glorificar. Você está perdendo uma oportunidade muito grande. Mesmo Satanás querendo usar a nossa língua, aquilo que Deus criou com um propósito muito interessante, Deus vai usar aquilo que Ele criou para a sua glória, se eu e você deixar. Quem vai deixar aqui? Então abre a sua boca, porque a sua língua, mesmo sendo pequena, causa um estrondo no inferno, porque Satanás queria ela, mas Deus chegou primeiro. E Ele diz: me adora, me louva com sua língua, adore, fale das minhas grandezas. O Espírito Santo me traz de volta aquilo que Ele falou. Use a sua língua para testemunhar as grandezas de Deus. Olha que Deus poderoso. Então há uma mudança no curso. Eu penso que as estratégias do inferno, quando vêm, há um favor de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer: na onde houve pecado, superabundou a graça. Dá um glória, meu irmão. Porque mesmo você pecando com a sua língua, e veio o pecado, a graça suplanta o pecado, se você e eu se arrepender verdadeiramente em nossos corações. Deus tem um propósito com a nossa boca, com a nossa língua: o adorar, falar das suas grandezas, falar daquilo que Ele está fazendo, porque é muito melhor falar do que Deus está fazendo do que o que o meu irmão está deixando de fazer. Quem está entendendo isso? Quem entende isso? Salomão escreveu sobre a língua. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Fala para o teu irmão, é muito forte. Mas através do fruto do Espírito Santo, eu e você temos a graça e o fruto de dominar o nosso corpo, dominar a nossa língua, embora ela se coce para fazer aquilo que a carne quer. Eu e você, através do Espírito Santo, podemos conduzi-la a fazer aquilo que Deus quer. Pergunte o quê? Salmo 35, 28. E a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia todo. O dia todo. Sabe o que eu entendo? Há uma oportunidade para mim e para você a partir de amanhã.
o dia todo o adorar, o dia todo proclamar a tua justiça, o dia todo proclamar os teus feitos, o dia todo as palavras de bênção ecoar na onde eu estiver, e o ambiente ser tomado de glória, porque aí o milagre acontece, a bênção chega, a paz se estabelece, a saúde superando aquilo que você está sofrendo através das enfermidades. Repita comigo assim: o Senhor tem um propósito com a minha língua. Este Deus não descarta coisas pequenas, pelo contrário, Ele usa coisas pequenas. Deus tem promessas com os pequenos. Cadê os pequenos aqui? Mateus 11:25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sabe, Deus não está falando de estatura, Deus está falando de um espírito que se coloca diante das pessoas como menor, diante dele como o menor. E quando nós temos esse entendimento que somos menores do que Deus, menores do que as pessoas, eu estou dizendo, eu sou pequenino, mas os pequeninos têm uma promessa: Deus ama os pequeninos, Deus está à procura dos menores. Deus, não estou falando de anão não, Deus está à procura de pessoas que se colocam como menor nas circunstâncias e nas relações. Deus está olhando um coração que se coloca em humildade. Deus está levantando pessoas que não têm muitos seguidores na internet e que ninguém conhece quem é, mas Deus conhece, porque quando Elias entrou na caverna, ele pensou que estava sozinho, porque os pequeninos, os rabiscos estavam escondidos, mas não é porque não estava aparecendo, não é porque ele não estava no Monte do Carmelo junto com ele quando o fogo desceu, que Deus não estava aguardando, porque ele chegou diante de Elias e disse: ô Elias, você está pensando que está sozinho? Eu guardei 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Deus está à procura de rabiscos. Sabe o que é um rabisco? Ninguém quer. Sabe o que é um rabisco? Ninguém acredita. Sabe o que é um rabisco? Um projeto de um rabisco? Não tem nada, não tem desenho, não tem planta, não tem projeto, não tem nada. O que é esse rabisco? É apenas um risco numa folha, é apenas um arranhão numa folha, é apenas umas escritas que não tem nada a ver. De repente a minha vida e a tua vida está assim como um rabisco. Ninguém entende, ninguém dá nada. Você apresenta e fala: o que é isso? Olha, quem que é esse? Mas é estes que Deus nos últimos dias está procurando um coração que não apareceu ainda, um coração que não tem seguidores na internet, um coração que está disposto em ser o menor para ser grande nele. E quando Deus ajunta muitos rabiscos, o que nós temos, pastor? Um grande desenho. Você entendeu? Eu sozinho sou apenas um rabisco, mas eu e o meu amado, que é outro rabisco, começa a dar uns contornos. Ou eu e minha outra irmã, eu e você, você e ele, você e a sua casa, você e ele, você e o outro, o seu parente, começa a formar um grande projeto, um grande desenho de Deus, porque aí sim faz sentido. Um monte de rabisco se torna a fotografia, um desenho lindo que Deus quer fazer através da sua vida e da sua igreja na terra. E eu declaro em nome de Jesus, o tempo do seu rabisco se ajuntar com outro rabisco para formar um grande desenho chega hoje. Chega hoje. Não adianta rabisco ficar longe, rabisco tem que estar junto com os rabiscos para se tornar um desenho poderoso, um desenho de um projeto que Deus quer fazer. E todos vão olhar e dizer: olha, quando estava sozinho não fazia sentido, mas aqui
De repente, a sua casa está 5, 4 rabiscos, uma folha em cada canto da casa. Se prepara, hoje Deus ajunta os rabiscos e faz um desenho na tua família. Eu acho que você entendeu. De repente um rabisco está fora da presença. Tem uma folha fora da presença. Um filho teu, um parente. Se prepara, Deus vai ajuntar os rabiscos e vai fazer uma grande história, um grande desenho na sua vida, para que todos que vêm e leem vão ver verdadeiramente que o favor de Deus chegou até a tua casa. Quando eu falo de coisas pequenas, eu lembro de uma pequena escrava israelita na casa de um grande homem chamado Naamã. Grande pelos seus feitos, grande por aquilo que ele representava, mas agora levou cativo uma israelita, uma pequena menina, uma escrava, que ele era tão grande que não falava diretamente com ela, ela falava com a esposa falava com ele. A Bíblia vai dizer todos os seus predicados, mas no final está escrito, porém leproso. Ele tinha uma situação que não era exposta, mas que o atormentava todos os dias que chegava dentro da sua casa. Lá fora, ele tinha uma vida de honra. Quando chegava em casa, diante dos espelhos, voltava a sua situação e a sua enfermidade. Agora esta pequena menina diz para sua esposa, se o meu Senhor fosse até Samaria, lá tem um profeta chamado Eliseu, que poderia resolver o problema dele. Sabemos que Naamã passou por várias situações para a cura interior, soberba, orgulho, que Deus não estava só interessado em curar a pele dele, mas ele por dentro. Mas fato é que agora uma pequena menina muda a vida de um grande homem através da sua fé. E eu quero declarar em nome de Jesus que eu e você vamos dar ouvidos aos pequeninos. Nós vamos dar ouvidos aos nossos filhos. Muitas vezes a correria do dia a dia, a gente esquece de ouvir os nossos filhos. Eu vi um vídeo antigo, onde estava eu e minha família, todos na piscina. E a pastora Débora me mandou este vídeo. E eu fiquei olhando, o Davi era pequenininho, pastor. Estava aprendendo ainda, e eu, assim, as atenções voltadas para ele naquele momento. E aí a Isabela perguntou algo para mim, pai, o meu rosto está branco, acho que ela passou protetor. E no vídeo eu não respondi ela, porque eu estava atento ao Davi. E isso veio como uma flecha no meu coração. Como eu pude não responder a minha filha? Como eu pude, mesmo dando atenção para outro filho? E aí Deus falou comigo, dê ouvidos aos seus filhos, dê ouvidos a todos os seus filhos. De repente não está fazendo sentido para você nenhum que eu estou falando, mas certo é que muitas vezes a gente está no piloto automático, até preocupado com outro filho, e os outros da nossa casa estão dizendo, olha, eu estou aqui, olha, fala comigo, olha. Amém, irmãos? Por mais menor que seja, Deus vai encher o coração das nossas crianças. E no tempo mais difícil da sua vida, Deus vai liberar uma palavra sobre você. Mas não é eu que vou liberar não, é o seu filho, é a sua filha, cheia do Espírito Santo, apontando a mão sobre a tua casa, sobre a tua vida e te curando, orando por... Irmãos, quem aqui quer que os filhos sejam mais espirituais do que eu e você é? Então glorifica a Deus, porque assim será. Os seus filhos, os seus netos serão muito mais espirituais do que eu e você. Eu preciso terminar a mensagem. A Bíblia vai dizer em Tiago 4:6 que Deus, quem? Dá graça maior aos humildes. Então eu entendo, pastor Ezequiel,
que tem graça pequena e graça grande, graça menor e graça maior, amém ou não? Que eu posso ao longo da minha caminhada ir acumulando esta graça e ficar agraciado de uma porção que eu desejo, que eu busquei através da minha devoção a Deus. E a humildade vai fazer com que esta graça seja aumentada sobre a minha vida. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o contrário de humildade é a soberba. Então, se a humildade traz graça, a soberba traz desgraça. Fala para o teu irmão, desgraça não é palavrão. Desgraça é ausência de graça. Amém ou não? Então, se Deus tem maior graça para nós, Satanás quer uma maior desgraça para a nossa vida. E quando nós olhamos que a humildade, ela vem sobre a nossa vida trazendo graça, então eu quero dizer que através da humildade vai vir uma maior graça sobre a tua vida, amém? E junto com a graça vai vir honra. Pergunte por quê? Provérbios 18:12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Vem aqui, Mateus. Isso. Quem que você é mesmo? Irmãos, vamos aplaudir o Senhor. Mateus vai representar a humildade agora. Amém. Quem que ele é? Humildade. Eu sou a honra, irmãos, amém? Até que enfim eu fui alguma coisa boa, né, Senhor? A outra vez que eu fiz isso eu era Satanás. Representado, é claro. Amém, até orei antes, jejuei no outro dia. Deus me guarde disso. Então quem que ele é? A humildade. Eu sou a... Vai lá, humildade. Pode ir mais um pouquinho. Isso. Quando eu e você se colocamos em humildade diante de Deus, porque Jesus é humilde de coração, diga amém. Ele é a própria humildade. Eu me coloco na posição da humildade. Esta palavra que nós lemos aqui em Provérbios, que diante da humildade vai a honra, ou não? Diante da honra vai a humildade. Então a humildade chega primeiro, diga amém. Então a humildade chegou na tua vida. Você pode dar um glória aí? Ela chegou na tua vida e está dizendo isso. Vem, honra, vem, a graça já nos alcançou. E o que a honra diz? Tô indo. Tô indo. Sabe o que eu entendo e quero profetizar sobre a tua vida? Que a graça está gritando, tô indo. A honra está gritando, tô indo. A honra está gritando, você não está entendendo? A honra está gritando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, vem só para mim. Tô chegando na sua casa, tô chegando na tua família, tô chegando na sua vida profissional, porque enquanto somos humildes, a humildade grita: vem, honra, vem. Amém? A honra vai pular em você. Quem quer? Ah, quando ela vir eu quero abraçar ela e segurar ela como Jacó segurou o anjo e não largar mais. Amém, irmãos? Diante da humildade, fala para o teu irmão, diante da humildade vai a honra. Eu quero que você fique de pé, por gentileza.